Olá, eu sou Alberto Bernardi, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, e vou falar com vocês sobre as tecnologias digitais e a pecuária de precisão no manejo das pastagens. Vamos iniciar mostrando a definição da agricultura de precisão com base na definição da Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão. Essa definição nos diz que é uma estratégia de gestão que reúne, processa e analisa dados temporais, individuais e espaciais, combinando com outras informações para apoiar decisões de gerenciamento de manejo, com base na variabilidade que foi observada e estimada. E isso tudo com o objetivo de melhorar a eficiência no uso de recursos, a produtividade, qualidade, rentabilidade e a sustentabilidade da produção agropecuária. Veja que não falamos que é o uso de tecnologias sofisticadas, equipamentos novos ou caros, mas sim decisões de manejo com base na tomada de dados. A pecuária de precisão tem como objetivos, então, gerenciar animais individualmente, monitorar continuamente em tempo real a saúde, bem-estar, produção, reprodução e o impacto ambiental da produção pecuária, auxiliando a tomar decisões em tempo real com base nesses dados coletados. De uma forma resumida e esquematizada, a pecuária de precisão se iniciaria com a identificação animal. Todos os animais devem ter dispositivos com base nas diferentes tecnologias disponíveis para identificá-los individualmente. Inicia-se com o monitoramento, seja a tomada de peso, medidas de comportamento, temperatura, medidas fisiológicas. Então, é a coleta de dados. Esses dados vão ser armazenados, trabalhados, para começar a gerar a informação, a interpretação desses resultados. Aí, com base nessas interpretações, o especialista, apoiado em sistemas de suporte de decisão, vai fazer a recomendação mais correta de manejo. E isso vai levar a uma intervenção, a um tratamento individualizado. Então, com base nessas tecnologias, é possível coletar dados, tomar decisões e fazer o monitoramento individual dos animais. Nós entendemos que, a partir do momento que isso tudo estiver ocorrendo de forma automática, com a menor participação humana em cada uma dessas fases do processo, aí sim estaremos fazendo a agricultura digital. Então, entendemos que hoje nós estamos caminhando para alcançar essa agricultura digital. Nós já temos várias etapas desse processo resolvidas em andamento. O que falta é integrar isso tudo. Então, aí estão as oportunidades de desenvolvimento e aonde a pesquisa e o desenvolvimento vai atuar daqui para frente. Lógico que essas tecnologias digitais, essas tecnologias que trazem toda essa eletrônica para o campo, elas não são adequadas para todas as situações. Uma situação como essa, de pasto extensivo, mal manejado, não se adequa ao uso dessas tecnologias. Aqui há outras necessidades que devem ser supridas. Por exemplo, tenho que cuidar da oferta de alimentos, tenho que cuidar da sanidade, tenho que cuidar, ter uma boa base genética. Então, num sistema desse que eu tenho necessidades mais básicas a serem atendidas, não é o caso para aplicar as tecnologias digitais. Por outro lado, as tecnologias digitais serão muito bem-vindas quando eu tiver sistemas de alta produção, sistemas em que já suprimos as necessidades básicas, esses sistemas são equilibrados, com uso adequado de tecnologia, e aqui sim as tecnologias digitais farão diferença. Eu tenho que ter sistemas equilibrados que eu tenho como base os 3 pilares da sanidade, da nutrição e da genética, e sistemas com base nas boas práticas agropecuárias. Quando eu tiver
com tudo isso controlado, sistemas altamente produtivos, aí sim essas tecnologias digitais serão úteis e poderão fazer a diferença no manejo. Levantamento feito por equipes da Embrapa mostram entre os pecuaristas, né, aqueles que utilizavam algumas tecnologias digitais, quais eram as principais aplicações dessas tecnologias. E aí, ó, grande parte dos produtores nos informaram que era para obter informações e planejamento das atividades da propriedade. Utilizava essas tecnologias digitais para a gestão da propriedade. Alguns deles para mapeamento e planejamento de uso da terra, e alguns já pensando em bem-estar animal, certo? Comercialização e estimativas de produção e produtividade. Certo, existem alguns produtores que já estão utilizando, mas tem uma grande maioria ainda não utilizando, com uma certa restrição. E aí também perguntaram, mas por que essa dificuldade de adotar essas tecnologias? E vejam ali os dados do levantamento. O primeiro problema mostrado pelos produtores era o valor do investimento para aquisição de máquinas, equipamentos e os aplicativos, essas novas tecnologias. Um segundo problema levantado também foram a falta de conectividade nas propriedades rurais, que nós sabemos essa é a realidade, infelizmente, das propriedades do Brasil, né? O valor de investimento para a contratação de prestadores de serviços especializados. Temos poucos profissionais ainda no mercado e esses profissionais estão com um valor elevado na prestação de serviços, né? A falta de conhecimento e a falta de capacitação nas tecnologias digitais. Isso nos dá um norte de onde a pesquisa e o desenvolvimento devem atuar para aumentar a adoção dessas tecnologias para o manejo de pastagens. Um levantamento muito interessante mostrou um conjunto de tecnologias que vão fazer a diferença na pecuária e na agropecuária, e algumas delas a gente pode ver que já estão em uso, né? E eles dividiram essas tecnologias em dois grupos. As tecnologias ligadas a hardware, que são os equipamentos, e as outras ligadas aos softwares, que são os programas, né? Então, as tecnologias ligadas ao hardware estão os robôs, os sensores, os drones e as impressões 3D. Ligadas ao software, nós temos a inteligência artificial, blockchain, realidade virtual e aumentada. Então, esses são os conjuntos de tecnologias que, combinados com a internet das coisas, a IoT, vão mudar profundamente a produção de alimentos, fibras e energia daqui para frente. O que nós imaginamos de uma fazenda conectada, uma fazenda de produção pecuária, seria esse modelo, né? Em que eu tenho uma produção animal, certo? Os animais identificados e monitorados, mas aquelas premissas que nós já colocamos, da nutrição, sanidade, genética, já equacionados, ou seja, essa propriedade ela já resolveu os seus problemas básicos de produção, ela já tem a aplicação da tecnologia correta, ela já tem uma resposta e desempenho desses animais elevadas, adequada, a correta aplicação da tecnologia. Essas tecnologias digitais fazem com que nós consigamos monitorar esses animais individualmente, com vários fatores. Nós poderemos ter peso, datas de vacinação, alguns monitoramentos de fisiologia, temperatura, batimentos cardíacos, distância caminhada. Então, eu começo a ter um banco de dados muito importante e poderoso sobre cada um desses indivíduos. E veja que eu estou falando indivíduos e não lotes de animais. A gente consegue individualizar, essa é a chave desse sistema. E isso tudo ligado lá na frente com o consumidor. Então, imagina que essa é a essência da rastreabilidade, certo? Quando eu adquirir um produto da pecuária, eu vou poder
com base nessa todas essas informações levantadas, armazenadas, fazer o levantamento e ter o conhecimento de todos os processos que foram envolvidos na cadeia de produção até eu receber aquele alimento, até a hora que eu adquiri aquele alimento. Então, a essência da utilização dessas tecnologias digitais está aí, facilitando o manejo individual, melhorando as minhas questões de produção na propriedade, mas também possibilitando um controle da qualidade que vai chegar até o consumidor final. Então, quando nós pensamos no manejo de pastagem, usando essas tecnologias digitais, nós temos duas dimensões que nós precisamos considerar. Uma é o próprio pasto. Então, existem sensores para monitoramento do solo, monitoramento da vegetação, mas temos também tecnologias que estão sendo aplicadas para o monitoramento animal. E agora nós vamos dar alguns exemplos dos usos dessas tecnologias para o manejo de pastagem e para manejo animal. Há um grande número de tecnologias disponíveis para mapeamento, seja do solo, seja da vegetação. São produtos que estão no mercado, várias empresas já estão dispondo desses materiais, são sensores proximais, são sensores para uso remoto, seja acoplado a máquinas agrícolas, aos drones, certo? Fazendo, então, todo esse tipo de monitoramento da vegetação, do solo, auxiliando nessa tomada de dados para melhor interpretação dos resultados. O que nós temos visto é isso. Vários sensores, cada um atuando dentro da sua especificação, fazendo um levantamento de muitas informações. Então, nós temos mapas hoje de classes de solo, fertilidade, mapas de aplicação de insumos, mapas de ocorrência de plantas daninhas, sensoriamento remoto, mapas de produtividade. E o desafio está justamente em juntar essas informações e tirar uma recomendação para o produtor, que o técnico e o produtor consiga unir todas essas informações e tirar uma recomendação que torne mais eficiente o seu negócio. Quando nós pensamos no monitoramento animal, um trabalho bastante interessante feito por uma comissão da europeia levantou todos os sensores que hoje tem disponível no mercado para o monitoramento animal. Vejam só a infinidade de sensores que nós temos. Então, partindo desde a identificação animal, consumo de alimentos, tempo de pastejo, temperatura, posição e atividade, peso, produção, né? Qualidade do leite, por exemplo, né? Alguns aspectos fisiológicos, indicando o cio, contrações abdominais, indicando alguma coisa sobre digestão, processo de ruminação. Então, são vários sensores. Será que eu preciso usar todos esses para fazer a pecuária de precisão? Eu estar aplicando a pecuária digital? Não. Eu tenho que descobrir qual é o meu problema e qual sensor que vai me auxiliar. Não é o uso de todos os sensores que vai fazer com que eu esteja fazendo a pecuária de precisão. Eu tenho que entender o meu processo, até porque eu não vou conseguir automatizar o meu processo de produção agropecuária inteiro. Vão ser etapas, e algumas etapas chaves que podem ser automatizadas para melhorar a eficiência. Então, eu tenho esses vários sensores disponíveis, não significa que eu vou ter que usar todos. Eu vou escolher qual o melhor e qual é o mais necessário para a minha condição atual. Nós estamos vivendo uma era com esses sensores e que está muito fácil coletar esses dados. Então, um sensor desse monitorando animal, um sensor desse fazendo monitoramento da pastagem,
eu consigo uma coleção de dados muito rápida e muito intensa, né? E o desafio está aqui em como trabalhar esses dados, organizá-los para transformar esses dados em informação e gerar o conhecimento que eu vou fazer intervenção no meu sistema. Então, o desafio está aí, como classificar, organizar e mostrar esses dados de uma forma que seja útil e eu consiga aplicar no meu sistema. Nós estamos vivendo a era do Big Data, em que nós temos essa massiva coleta de dados de forma automática, né? E essas tecnologias vêm para nos auxiliar a mostrar, distinguir quais dados são importantes, quais dados eu posso tirar a informação que vai me ser útil para o processo de gestão. Então, vejam aí que já começa a ter uma junção de outras áreas. Então, as áreas de informática ligadas à ciência de dados começam a ter uma importância muito grande para uso dessas tecnologias. Isso tudo num ambiente ainda das nossas propriedades rurais, em que, vejam esse levantamento mostrando que cerca de 70% das nossas propriedades rurais ainda não tem conexão com a rede. Então, vejam, nós estamos falando de uso de equipamentos automáticos para coleta de dados na propriedade, e muitas vezes essas propriedades ainda não estão conectadas à grande rede. Então, eu preciso ainda resolver essas etapas, né? Porque eu coleto dados, como é que eu vou colocar esses dados na nuvem para que os grandes servidores com aqueles modelos de inteligência artificial possam interpretar esses dados? Então, é preciso resolver ainda essas questões da conectividade. Eu vou dar alguns exemplos de aplicações práticas do uso desses sensores, dessas tecnologias da agricultura de precisão, da pecuária de precisão, no manejo desses temas. Então, a nossa equipe de pesquisa tem priorizado colocar essas tecnologias em práticas muito do ponto de vista do produtor, para entender as vantagens, as limitações e aonde nós podemos ser realmente eficientes no uso dessas tecnologias. Aqui nós temos um exemplo de uma análise de solo clássica, certo? Coletada da forma usual, levada ao laboratório para fazer a análise. Uma das abordagens da agricultura de precisão nos diz que eu posso georreferenciar, localizar espacialmente cada um dos pontos de amostragem. Então, isso aqui é um exemplo de uma área experimental nossa. Essa área destacada são 30 hectares, cada quadradinho desse é meio hectare, onde a gente faz uma amostra georreferenciada para a avaliação da fertilidade, certo? Em cada meio hectare. Agora, aqui eu tenho um mapa, vários mapas, mostrando uma análise de solo tradicional, mas mostrada de uma forma espacial. Então, o primeiro gráfico é um gráfico de pH do solo, o segundo da matéria orgânica, esse outro do fósforo disponível, potássio, a CTC e a saturação por bases. Vejam, são os critérios tradicionais que a gente tem numa análise de solo de rotina, mas eu estou empregando um conhecimento agora da agricultura de precisão, que fala que eu devo espacializar, localizar esses parâmetros, e estou representando isso num mapa. Então, eu começo a ter já a minha vantagem do manejo localizado, onde eu consigo detectar regiões nos mapas onde eu tenho valores mais altos, valores mais baixos. Isso daí vai me interferir, por exemplo, nas operações de calagem e adubação que eu vou fazer nessa área. Por quê? Com base nesse mapa, eu posso indicar as regiões onde eu preciso mais ou menos insumos e fazer, então, a aplicação desses insumos de forma otimizada, de forma correta. E isso daí
transformando, então, o meu campo, não mais num talhão onde eu aplico um valor médio, mas uma aplicação à taxa variável, onde eu vou aplicar apenas a dose necessária no local correto. Alguns exemplos que nós temos da aplicação dessas tecnologias nas nossas áreas experimentais. Aqui é um mapa de aplicação de calcário com base naqueles mapas de fertilidade. Os pontos mais escuros indicam doses de calcário mais elevadas que eram necessárias no início desse trabalho. Ao longo de 4 anos, nós fizemos a aplicação à taxa variável e vejam, ao final do 4º ano, como nós conseguimos suavizar as diferenças entre as áreas, porque nós estamos aplicando a dose correta no local correto, e corrigir a fertilidade do solo. No caso aqui, corrigindo com a aplicação do calcário, certo? Elevando essa fertilidade, elevando a saturação por bases, né? De uma forma bastante homogênea, certo? Aplicando, então, essas tecnologias de agricultura de precisão no manejo de pastagem. Para fósforo, foi feito o mesmo trabalho. Os pontos mais escuros representam doses mais elevadas e, ao longo de 4 anos, viemos fazendo essas aplicações. De forma que, ao final do 4º ano, nós tínhamos áreas corrigidas, algumas áreas ainda precisando de mais aplicação de fósforo, mas vejam que os pontos escuros, onde preciso de doses maiores, vão se reduzindo, indicando que eu estou conseguindo um sucesso nessa correção. Ao longo do tempo, a tendência é eu fazer uma otimização. Eu corrijo a fertilidade, eu estou fazendo um trabalho de construção da fertilidade e usando essas tecnologias, tornando essa área muito mais homogênea. Agora vamos falar de sensores proximais, os sensores para medir variáveis das plantas, os índices de vegetação do dossel das plantas. Existem vários sensores disponíveis no mercado, diferentes marcas disponibilizando tecnologias. Então, alguns desses sensores nós testamos também em situações dos nossos sistemas de produção e vou mostrar alguns exemplos. Uma dessas áreas, um desses piquetes que nós fazíamos pastejo rotacionado, nós destacamos e viemos fazendo, então, medidas com um sensor proximal. Vejam só aqui o índice de clorofila, um dos índices que é possível calcular com o uso dessa tecnologia, indicando áreas mais verdes, a área onde eu tenho maior oferta de forragem, e as áreas mais claras, onde essa forragem estava um pouco mais baixa. Vamos lembrar que aqui era um sistema arborizado, por isso que a gente percebe algumas linhas ali, umas diferenças. Isso daqui era um dia antes da entrada dos animais. No primeiro dia de ocupação, vejam só, eles começam a pastejar. Segundo dia, essa forragem começa a ser rebaixada, né? Terceiro dia, 4º dia de ocupação e no 5º dia. Então, vejam que o uso desses sensores nos possibilitou fazer um monitoramento e entender a dinâmica do pastejo, mostrando áreas onde eu estava tendo um pastejo mais intensivo, um pastejo menos intensivo, me dando elementos para que eu pudesse, então, manejar melhor essa pastagem. Então, eu coleto essas imagens usando os diferentes sensores. Pode ser esse sensor proximal, pode ser um sensor remoto utilizando drone e pode ser até uma imagem de satélite. Mas mostrando que tem uma aplicabilidade, eu posso reverter essa informação para o manejo da pastagem. Outra forma de utilização dos drones, que estão cada vez mais aí disponível com diferentes usos, né? Vejam só essa área, é uma área de pastejo rotacionado, um pasto irrigado, onde eu tenho faixas de utilização. Essa é uma foto no visível, né? Uma foto comum
feita com o drone. A partir do momento que eu transformo essa foto no visível em índices de vegetação, ou seja, eu estou coletando aquela imagem, aqueles dados, e trabalhando essas imagens, eu consigo enxergar mais coisas nessa pastagem. Vejam só, os índices mais com tons de vermelho indicam uma maior oferta de forragem. Índices alaranjados, uma produção de forragem um pouco menor. Então, aquela área que no visível eu enxergava muito homogênea, eu começo a perceber que há variações de produção. E isso pode me auxiliar, por exemplo, a dirigir uma amostragem. Eu vou fazer a amostragem já não em toda a área, mas naqueles pontos onde eu percebo que há um problema de monitoramento, em que eu preciso entender o que está acontecendo nessa pastagem. É um uso da tecnologia aplicada ao manejo das pastagens. Aqui nós temos uma imagem do nosso centro de manejo, que também a gente dispõe de várias tecnologias aqui para facilitar o trabalho e aumentar a produtividade, né? Então, a primeira delas é aquela questão da identificação animal. Todos os animais têm um tag eletrônico, onde eu consigo recuperar as informações deles. Todas as datas de nascimento, pesagem, vacinações, né? Qualquer evento que eu tenha ao longo do ciclo de vida daquele animal, eu consigo registrar e recuperar. Isso me dá informações bastante valiosas, né? E uma agilidade para tomar decisões de manejo e, de novo, individualizado, com base nas necessidades daquele indivíduo. Aí essas tecnologias digitais vão mudando a realidade do trabalho no campo, né? E é isso que nós estamos vendo, certo? Então, os nossos campeiros que trabalham no manejo animal, hoje, além de todo o conhecimento da lida dos animais que eles têm que ter, eles também têm que ter algum conhecimento de eletrônica. Então, hoje, por exemplo, junto com toda a tralha, né, de trabalho deles, eles já têm também um bastão eletrônico para coletar a identificação desses animais e um tablet, onde eles conseguem armazenar e recuperar informações. Então, já vai trabalhando uma parte de formação, de capacitação também dos nossos trabalhadores, para que eles também possam acessar e utilizar bem as facilidades dessas tecnologias. Então, é isso que nós almejamos, né? Aplicar as tecnologias, mas que elas sejam acessíveis. Não é necessário que haja um especialista em eletrônica para o uso dessas tecnologias. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que essas tecnologias sejam simples e acessíveis e muito fáceis de usar, permitindo que ela possa ser adotada no dia a dia do manejo dos animais. Uma das tecnologias que nós temos disponíveis hoje, e já são produtos que estão no mercado, são essas balanças, as balanças automáticas de passagem, onde os animais são forçados a passar por esse corredor, que tem uma plataforma de pesagem, são identificados e o peso é medido. O interessante desse sistema, aqui a gente vê alguns detalhes, né, do corredor com a plataforma de pesagem e a antena para a identificação dos animais, é que não há participação humana. Então, os animais voluntariamente passam por esse corredor, são identificados e pesados. Os dados são coletados e isso daí, esses dados são levados a um banco de dados onde nós vamos poder ter um grande volume de dados, de pesagem, porque cada vez que esses animais passarem são pesados. Isso daí vai dando uma ideia de tendência de ganho de peso, de performance desses animais, de uma forma bastante intensa.
Então, o desafio aqui está justamente em lidar com esse grande volume de dados que vão ser gerados para interpretação, mas de uma forma gerando uma informação até muito simples, que é o peso dos animais, mas muito valiosa, porque por trás disso nós temos questões da genética, de manejo, da sanidade, da nutrição desses animais, que podem refletir justamente nessa performance, nesse ganho de peso individual. Então, um equipamento bastante interessante, bastante valioso para o manejo do meu sistema. Outro equipamento também disponível já para o produtor é isso aí, um bebedouro automático, onde eu tenho possibilidade de medir individualmente também o consumo de água. Isso daí tem trazido informações também bastante valiosas para o manejo, onde nós conseguimos medir, por exemplo, a pegada hídrica, né, o consumo de água daqueles animais ao longo do ciclo de produção, e mostrar alternativas mais eficientes para os sistemas de produção. Isso também pode ser bastante útil em confinamentos, para ter essas informações de manejo individualizado. Existem alternativas aí no mercado, são algumas startups que estão lançando, né, essas tecnologias, oferecendo esses serviços, né, onde o peso dos animais pode ser estimado por imagens, e isso já tem aumentado bastante a oferta, e em algum momento já é realidade. É necessário uma calibração, é necessário conhecimento para a utilização da tecnologia, mas já tem empresas que avançaram bastante nessa tecnologia e estão oferecendo esse serviço. A questão do reconhecimento animal também é bastante interessante, uma vez que, por exemplo, essas imagens do focinho é como se fosse digital dos animais, né? Cada imagem dessa do focinho é única. Então, você poderia, com a coleta dessas imagens, utilizar como uma forma de identificação, de individualização desses animais. Então, é mais uma possibilidade de uso. Um trabalho bastante interessante feito por uma empresa de tecnologias junto com uma unidade de pesquisa da Embrapa, foi essa daí de testar esse sistema de identificação para monitoramento, né, de um rebanho de animais. E tiveram bastante sucesso nesse sistema, fazendo desde a identificação até estimativas do peso, né? Utilizando tecnologias bastante avançadas, tecnologias digitais, de inteligência artificial, mas com o intuito de justamente fazer o monitoramento e identificação desses animais. Então, essas tecnologias têm avançado bastante. Por exemplo, imagens para monitoramento do score, né, da condição corporal de vacas leiteiras. Isso muito importante no manejo, porque isso nos dá uma ideia de como está a nutrição e o manejo que nós estamos aplicando àqueles animais. Então, essas imagens podem nos facilitar, nos auxiliar no manejo, agilizando o serviço. Então, eu não preciso contar apenas com a experiência, com a presença de um técnico ali. O equipamento pode coletar essas imagens e me disparar um alerta, né? Facilitando e tornando muito mais eficaz o trabalho do técnico que está monitorando aqueles animais. Existem tecnologias, por exemplo, que estão sendo desenvolvidas para a localização dos animais no campo, né? Fazendo o uso dessa cerca virtual, onde eu consigo estabelecer limites, certo? Virtuais, sem que haja uma cerca física ali, e eu controlo, né?
a presença desses animais nessas regiões por meio desses sensores. Isso daí são tecnologias que estão sendo desenvolvidas, estão avançando bastante. Mas uma tecnologia que está bastante presente hoje e em diversas etapas da produção são os drones, né? Então, os diversos modelos, os diversos tipos de equipamento que estão hoje no mercado, possibilitando, então, que esses veículos aéreos não tripulados, certo? Nos auxiliem, por exemplo, na coleta de imagens, aí com as mais diferentes câmeras, né? Seja no visível, as câmeras multiespectrais e hiperespectrais, as térmicas, drones para fazer pulverização, por exemplo, auxiliando nos tratos culturais, e, no caso da pecuária, drones para fazer a contagem de animais, né? Então, com um voo desses equipamentos, fazer a contagem dos animais parece algo bastante interessante, mas a tecnologia por trás não é simples. Então, tem muita gente já trabalhando na aplicação da inteligência artificial, que basicamente vai ter que mostrar para a máquina, o aprendizado de máquina, né? De entender o que aquela imagem representa e como ela vai catalogar aquele animal. Então, tem bastante tecnologia, muita matemática por trás disso, e tem equipes da Embrapa, por exemplo, atuando de forma bastante intensa aí para solucionar, e já chegaram, né, a alguns produtos onde é possível, então, fazer esse voo, fazer essa tomada de imagens e a contagem dos animais. Nós temos, por exemplo, algumas dessas tecnologias ligadas ao confinamento, onde nós podemos fazer medidas do consumo individual, né, de alimentos, o consumo de água individualizado e as emissões de gases. Então, eu consigo aqui trabalhar dietas, trabalhar aditivos de uma forma bastante eficiente, monitorando toda a performance dos animais e também as emissões de gases de efeito estufa, no caso, o metano. Então, procurando dietas mais eficientes, aditivos mais eficientes que me auxiliem, que melhorem o manejo desses animais. Então, são tecnologias digitais que nós estamos aplicando para tirar informações de manejo mais eficientes. Então, eu posso fazer esse controle individualizado da alimentação, os bebedouros eletrônicos, onde eu meço o consumo individual, e a medição de gases de efeito estufa. A ordenha robotizada também está disponível e já em algumas propriedades. Aqui é um exemplo de uma dessas ordenhas instaladas na nossa unidade experimental, onde nós temos a ordenha numa condição com as vacas a pasto, né? Elas não são estabuladas. Então, as vacas foram condicionadas a vir voluntariamente frequentar a ordenha, certo? E elas, então, estão vindo, certo? Para receber a ração, que é o que acontece dentro da máquina, e fazer a ordenha, né? Então, elas passam por esse portão, todas são identificadas, certo? No momento de fazer essa ordenha, elas ficam nessa sala de espera e individualmente a máquina vai se abrindo, entra um animal e todo o trabalho, desde a higienização, né, até a ordenha. E nesse sistema a gente consegue ainda de qualidade, produzido, certo? Nos dando bastante segurança e uma qualidade muito interessante do produto final.
Outras tecnologias que nós estamos testando no campo, aqui numa área de integração lavoura-pecuária-floresta, né? São pastos arborizados com eucalipto, como pode ser visto na foto. Todos esses animais estão sendo monitorados, né? São sensores que estão nesse colar, no pescoço dos animais, em que eu meço o tempo de deslocamento, de repouso e de ruminação ao longo do dia. Então, por 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós estamos monitorando esses animais. Nós temos uma área de 30 hectares que está toda coberta, nós criamos uma rede de Wi-Fi própria para suprir justamente aquela necessidade da conectividade. Então, toda essa área ela é monitorada, os animais portam esses sensores, e cada vez que eles se aproximam das antenas, os dados são coletados, né? Um aspecto do animal com sensores, e aí a gente começa a ter informações, por exemplo, diárias, né? Do desempenho de cada um deles, quanto tempo andou, quanto tempo se deslocou, me dando informação. Por exemplo, eu tenho informações todas de uma média do rebanho, se algum animal começa a fugir do padrão daquele grupo, o sistema pode me disparar um alerta indicando que aquele animal tem alguma condição que precisa ser mais bem entendida, mais bem monitorada. Então, são os sistemas que vão me dando essa flexibilidade para trabalhar. Aqui um sistema ali de produção de leite, né, onde as vacas estão também num pasto arborizado. E eu tenho, por exemplo, imagens no visível feito aqui dos animais, né, se alimentando na sombra e no sol. E quando eu uso imagens térmicas, eu começo a ter outras informações, também me dando uma ideia de conforto, bem-estar e como isso pode interferir no desempenho desses animais, né? Então, essas fotos de direita são termografias, onde a gente vê os tons mais quentes, né? Justamente indicando mais altas temperaturas, que são os animais que estão mais expostos ao sol, certo? Agora, indo para as considerações finais sobre o uso dessas tecnologias digitais no manejo de animais e de pastagens, o que nós podemos concluir disso tudo, né? Que essas tecnologias digitais, elas chegaram, em algumas situações são a realidade, elas vão ser cada vez mais uma realidade, e elas são úteis para racionalizar o uso de recursos, certo? Sejam os recursos naturais, financeiros, recursos humanos, e para tornar a produção agropecuária mais eficiente. Essas ferramentas e máquinas tornam o trabalho no campo mais fácil e eficiente. Mas um alerta, essa tecnologia não substitui o trabalho humano, mas vai apoiá-lo no processo de tomada de decisão, aumentando a sua capacidade de trabalho, né? E os problemas para a implantação nas propriedades, ainda os custos de uma tecnologia nova são elevados, nós entendemos isso. Falta de informação, existe uma certa resistência ainda dos produtores pelas novas tecnologias. Mas o que nós temos visto, isso é histórico, a literatura mostra, né, que o custo dessas tecnologias, a partir do momento que elas são adotadas, eles caem bastante. Esse trabalho de informação está sendo feito, está sendo levado, e todo esse trabalho que nós temos feito no campo é justamente para divulgar as possibilidades dessas novas tecnologias, como uma forma, então, de reduzir a resistência para a implantação dessas novas tecnologias digitais. Bom, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês nessa aula, sobre o uso das tecnologias digitais, da pecuária de precisão, no manejo das pastagens.